Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, eu sou o professor Tiago Correia e neste QBizu nós vamos conversar sobre direito administrativo e a nova lei de licitações, a Lei 14.133 de 2021, que promoveu interessantes alterações no relacionamento entre os licitantes e o poder público. Eu vou apontar 3 dessas alterações, que podem ser temas potenciais em provas de concursos públicos. Você sabe que a nova lei de licitações vai conviver pelos próximos 2 anos com a antiga lei de licitações, a 8666, a lei do pregão e a lei do regime diferenciado de contratações. Quando uma administração pública for contratar, for licitar, ela vai indicar qual lei estará utilizando para fazer aquela licitação. A nova lei de licitações promoveu algumas alterações no relacionamento entre o licitante, que é aquela pessoa que quer contratar com o poder público, e a administração pública. Uma interessante alteração foi a inclusão do princípio da celeridade no artigo 5º. É um novo princípio licitatório. Esse princípio, ele tenta imprimir uma maior agilidade para a licitação. Os licitantes reclamavam muito que às vezes as licitações eram arrastadas, demoradas demais. E uma interessante manifestação do princípio da celeridade foi a alteração das fases da licitação. Confere comigo na tela, artigo 17 da Lei 14.133 de 2021. O processo de licitação observará as seguintes fases em sequência: preparatória, de divulgação do edital de licitação, de apresentação de propostas e lances, quando for o caso, de julgamento, de habilitação, recursal e de homologação. Você percebe agora que para todas as modalidades licitatórias previstas na nova lei de licitações, primeiro você tem o julgamento das propostas e depois a habilitação, que é a verificação dos documentos. Antigamente, apenas o pregão possuía essa ordem nas suas fases. No pregão, a gente faz o julgamento e depois faz a habilitação. Na concorrência, por exemplo, de acordo com a Lei 8666, que é a lei anterior, primeiro se fazia a habilitação, verificação de todos os documentos de todos os licitantes, para só depois fazer o julgamento. Você percebe, então, que para tentar dar uma maior celeridade ao procedimento licitatório, a lei agora determina: primeiro você faz o julgamento, para depois fazer a habilitação daqueles licitantes que ganharam. Uma outra alteração interessante é a possibilidade de orçamento sigiloso, quando a administração pública justificar. Trata-se de uma previsão trazida lá pelo artigo 24. Confere comigo na tela. Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas. E nesse caso, inciso 1º, o sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo. Uma outra alteração muito interessante no relacionamento entre o licitante e o poder público é uma nova modalidade licitatória, chamada de diálogo competitivo. Nesta modalidade, os licitantes vão conversar com a administração pública para apresentar ideias na solução de um problema. Então, é uma modalidade licitatória que comporta 2 fases. Na primeira fase, a administração lança um edital informando que está com alguma situação específica e quer receber ideias de como ela pode resolver aquela situação. Vou te dar um exemplo. Imagina que em uma cidade, um bairro é muito distante. Então, levar água para esse bairro é muito dificultoso. A administração pública, então, promove um diálogo competitivo para, em um primeiro momento, ouvir ideias de licitantes em como resolver aquele problema. De repente, algum licitante propõe instalação de encanamento, outro licitante propõe poços artesianos, outro licitante propõe a instalação de uma grande caixa d'água, enfim. A administração pública vai ouvir ideias para a solução. De posse da melhor ideia, a administração pública vai escolher a melhor ideia e, de posse dessa ideia, ela vai lançar um segundo edital. Nesse segundo edital, os licitantes que participaram da primeira fase dos diálogos vão apresentar
propostas. E a proposta mais vantajosa vai ser a vencedora. Você percebe, então, um maior relacionamento entre os licitantes e a administração pública. Para solidificar o nosso entendimento, eu trouxe uma questão. Acompanha comigo na tela. Com base na nova lei de licitações, julgue o item abaixo. Questão inédita, situação hipotética. Determinada administração pública decide realizar uma licitação na modalidade diálogo competitivo, assertiva. Nesse caso, a licitação respeitará os prazos de 25 dias corridos para manifestação de interesse na participação da licitação e, após o encerramento dos diálogos, 60 dias corridos para a apresentação de propostas. Certo ou errado? Professor, eu tenho que ficar decorando prazos? Com certeza. A Lei 8666, que é a lei anterior, trazia inúmeros prazos e as bancas sempre cobravam esses prazos nos concursos públicos. Então é muito importante, meu querido aluno e minha querida aluna, que você guarde no coração os novos prazos da nova lei de licitações, especialmente os prazos relacionados às novidades. Por exemplo, o diálogo competitivo é uma novidade e ele comporta dois prazos muito específicos, 25 dias na primeira fase e 60 dias na segunda. Então a questão está errada. A pegadinha da questão foi afirmar que os 25 dias são corridos e que os 60 dias são corridos. Na verdade, os 25 dias da primeira fase e os 60 dias da segunda fase são dias úteis. Então, o nosso item está errado. Essa previsão está lá no artigo 32, parágrafo 1º da Lei 14.133. Os 25 dias úteis estão no inciso 1º e os 60 dias úteis estão no inciso 8º. Antes da gente encerrar, eu queria te fazer um alerta. Não confunda tipos de licitação com modalidades licitatórias. As modalidades licitatórias são os procedimentos que a administração opta para fazer uma licitação. Os tipos de licitação estão relacionados aos critérios de julgamento. Cuidado, porque na Lei 8666 essa expressão está lá. Tipos de licitação. Mas na Lei 14.133 não existe essa expressão tipos de licitação. A doutrina fala que tipos de licitação na nova lei são os critérios de julgamento. Acompanha comigo na tela. Artigo 28 da Lei 14.133. São modalidades de licitação: pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Perceba que na nova lei não existe mais convite ou tomada de preço. E artigo 33, também da nova lei. O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios: menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance, no caso de leilão, e maior retorno econômico. Esse maior retorno econômico é um critério de julgamento novo, que nós vamos trabalhar numa próxima oportunidade. Um forte abraço e até a próxima!